Meus irmãos, boa tarde mais uma vez. Nós queremos pedir ao Espírito Santo para que possa confirmar essa verdade no nosso coração. Que essa beleza do nosso batismo, como fomos chamados como filhos e filhas de Deus, quando recebemos o nosso batismo, essa unção de reis, sacerdotes e profetas, te pedimos nessa hora, Espírito Santo, faz o nosso coração a cada dia assumir essa verdade, Espírito de Deus. Ora conosco, clamando, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, porque só Ele pode confirmar essa verdade em nós. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui, cante. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Olá, paz do Senhor. Sou eu, Padre Roger Luiz, aqui da comunidade Canção Nova. E para mim é uma grande alegria poder partilhar a palavra de Deus com vocês no dia de hoje. Eu agradeço o convite da comunidade Bom Pastor para viver esse momento, para experimentar com vocês essa graça e quero dedicar o meu tempo, o meu coração, a meditação que eu fiz da Palavra de Deus e compartilhá-la com você. Vamos iniciar esse momento pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Eu quero convidar você a pegar a sua palavra nesse momento, cheios do Espírito Santo, e meditarmos em alguns textos que eu quero citar no início dessa nossa partilha. Você pode pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 14. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Lucas 4, 14 e seguintes. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. No dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cegos, a libertação aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele, e então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está retornando do deserto, onde ele venceu Satanás. Jesus foi batizado e depois do batismo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para que ele fosse tentado pelo demônio. E sendo tentado pelo demônio, ele venceu a tentação com a palavra. A palavra de Deus meditada, a palavra de Deus aplicada, a palavra de Deus experimentada no nosso dia a dia, testemunhada por nós, ela é capaz de nos fazer vencer as tentações do demônio. Porque Jesus estava ali no deserto, 40 dias de jejum, e o demônio se apresentou para tentá-lo, mas ele havia sido ungido, ele havia experimentado a graça do batismo antes de ir para lá. Isso precisa já começar a falar conosco nesse dia onde nós estamos refletindo sobre a graça do santo batismo. Nós, pelo poder de Deus, do Espírito Santo agindo em nós, pela palavra que agora cai no nosso coração, pela palavra que nós meditamos, pela força de Deus agindo em nós, nós conseguimos vencer as tentações. Segundo o texto bíblico, que é importante nós guardarmos no nosso coração no dia de hoje. Capítulo 15 do Evangelho de São João, no versículo 1 seguintes. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim ele corta, e todo ramo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir desses dois textos que a Sagrada Escritura nos oferece, a palavra da salvação, o Evangelho, a provocação que Jesus faz a nós, eu gostaria de chamar a atenção para algo muito importante. Nós precisamos hoje tomar posse de quem nós somos, da nossa identidade.
de batizados, da nossa identidade conquistada por Cristo em todo o seu ministério, na encarnação, na sua vida pública, mas especificamente na sua paixão, morte e ressurreição, e a nós oferecido de graça pelo batismo, o sacramento do batismo, nós precisamos tomar consciência de quem nós somos. E tomar consciência de quem nós somos passa por algo muito importante. Nós entendemos que nós fomos inseridos em Cristo pela graça do batismo. Que o batismo que nós recebemos na igreja abriu para nós a via do contato, da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não for, o Espírito Santo não vos será dado. Jesus, ele inaugura para nós esse relacionamento com a Santíssima Trindade. Jesus nos dá a graça, nos concede a graça de nós nos tornarmos filhos no Filho. Nós precisamos assumir, filho no Filho é filho nele, ele é o Filho unigênito, e nós somos filhos adotivos. E muitas vezes nós cristãos, diante da realidade do batismo, nós acabamos reduzindo muito o batismo, porque o sacramento do batismo é oferecido, é dado, é doado de graça na igreja a partir das crianças. As crianças podem ser batizadas na igreja. Eu não sei qual foi o dia do seu batismo. Você lembra do dia do seu batismo? Quando você foi inserido em Cristo, talvez você não lembra do dia, mas você lembra da data. Eu fui batizado no dia 11 de dezembro do ano de 1976. Alguns meses depois do meu nascimento. A minha família me deu esse presente. Mas eu e você, a partir desse presente que a nossa família nos deu, nos levando para a pia batismal, e aquilo que Deus nos dá de graça a partir da igreja, precisamos entender algo importante. Lá na exortação apostólica Christi Fidelis Laity, no parágrafo 10, vai dizer o seguinte: não é um exagero dizer que toda a existência do fiel leigo tem por finalidade levá-lo a descobrir a radical novidade cristã que promana do batismo, sacramento da fé, a fim de poder viver as suas exigências segundo a vocação que recebeu de Deus. Nós fomos consagrados a Deus. O batismo é uma consagração. O batismo nos torna sagrados. O batismo nos configura totalmente, plenamente consagrado, especificamente com Cristo crucificado e glorioso. O batismo por imersão, aquele que é imerso na água, ele participa da morte, e quando ele levanta das águas, ele participa da ressurreição. É o processo da água jogada na cabecinha da criança ou do adulto no dia do batismo. O batismo, essa consagração, nos faz sagrados e nos convoca a uma radical e profunda vivência. Se nós entendermos quem nós somos, eu comecei dizendo isso, nós entendermos quem nós somos, o tempo da graça de Deus, a força de Deus que age em nós, que nós morremos e ressuscitamos no Cristo, que nós participamos do corpo místico de Cristo, do mistério de nosso Senhor, nós vamos dar uma guinada na nossa vida espiritual. Nós vamos dar uma guinada no nosso ser cristão no mundo. Nós vamos dar uma guinada no nosso compromisso com Deus. Eu e você. Este é o meu filho amado. Foi essa voz que se ouviu no batismo de Jesus. Nele eu coloco a minha confiança. Mas como viver essa plenitude dessa consagração no batismo, no meio de tantos desafios da vida secular, de um leigo, de uma leiga,
de um homem e de uma mulher de Deus, de igreja, a gente precisa entender exatamente isso, que o batismo nos introduz na vida espiritual, para nós vivermos bem a nossa vocação batismal, o nosso chamado à santidade. Nós somos chamados à santidade. Nós precisamos entender isso. Existe um processo que nós precisamos viver, de um diálogo, de uma conversa conosco mesmos. No meio de todo esse barulho do mundo, nós podemos entrar na nossa vida interior e conversar conosco mesmos. E nós que buscamos a verdade, nós não conversamos conosco mesmos, nós nos encontramos com a verdade. A nossa verdade, ela se encontra na verdade de Cristo. Jesus disse a Marta: Marta, uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E o que eu estou dizendo para você nessa hora? Eu estou dizendo da vida interior, que nos faz colher os frutos para a eternidade. Por meio da vida interior, nós vamos encontrando cada vez mais a salvação. Nós vamos nos deixando modelar por Deus. Nós vamos nos entendendo separados para a obra da santificação. E na vida interior, na vida íntima, nós vamos entrando numa santificação progressiva, porque nós vamos nos encontrando com a nossa identidade. O caminho da salvação é o caminho da santidade. O caminho da salvação é o caminho do céu. No céu não há nenhuma pessoa que não seja santa. Se alguém morreu impuro, passa pelo purgatório para chegar à santidade. Muitos santos se santificaram, entendendo aquilo que Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna. A vida interior, a vida de intimidade, a vida de batizado, inseridos na videira que é Cristo, recebendo dele a santificação, a graça, a força necessária para nós vivermos bem o nosso batismo, a nossa vocação batismal, a nossa vocação à santidade. Nós vamos experimentando exatamente isso. De que vale ter conhecimento científico, de que vale ter conhecimento cultural, de que vale, se eu não conheço a Cristo, se eu não mergulho em Cristo? Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra e para colocar essa palavra de salvação em prática. Deixar a palavra performar, salvar, transformar, santificar. E nós precisamos entender algo muito importante. Nós somos consagrados pelo batismo. O batismo nos abre para a vida sobrenatural. E nós precisamos buscar cada vez mais essa vida espiritual. Mas pelo batismo, pela consagração do batismo, nós participamos do sacerdócio de Cristo. Nós participamos da missão profética de Cristo. A missão régia, a missão de governo do reinado de Cristo. Porque em Cristo nós somos sacerdotes, profetas e reis. Veja só, a Christi Fidelis Light vai dizer no número 14: a participação dos fiéis no tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei, encontra sua raiz primeira na unção do batismo, enquanto membros da igreja, como claramente ensina o apóstolo Pedro, que define os batizados como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que Deus adquiriu. Isso precisava incendiar a nossa alma nessa hora. Está lá na 1 de Pedro 9. Nós somos esse povo, precisamente por derivar da comunhão eclesial. A participação dos fiéis leigos no tríplice mundo de Cristo exige ser vivida e atuada na comunhão e para o crescimento da mesma comunhão. Por isso que eu comecei falando de nós reconhecermos a nossa identidade, e depois eu passei para o segundo passo. A identidade reconhecida, a força do batismo nos leva a viver uma vida interior, uma vida de relacionamento com Deus, para aí nós entendermos exatamente isso. Em Cristo nós somos sacerdotes. O sacerdócio leigo, comum dos fiéis. Para muitos, o sacerdócio é somente exercido pelos padres.
No entanto, todo o povo de Deus, como corpo místico de Cristo, é chamado a exercer o sacerdócio comum. Mas como isso se realiza? Como isso se efetua? Para haver uma oferta, é necessário haver sacerdote, um altar e uma vítima, trazendo essas características. Para a realidade dos leigos, nós temos a oportunidade de contemplar a profundidade desse mistério, a participação no mistério, no mundo sacerdotal, experimentar essa graça, esse Cristo que ofereceu-se a si mesmo na cruz, que se oferece na celebração eucarística para a glória do Pai e para a salvação da humanidade. Nós nos incorporamos nele, nesse Cristo pelo batismo. Nós nos unimos a Ele, nós nos unimos ao seu sacrifício, nós nos unimos à sua oferta, nós nos unimos totalmente à sua atividade salvífica. Como na carta aos Romanos, se você está aí com a sua Bíblia, no capítulo 12, Paulo vai exortar os romanos: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia, versículo 1, de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Nós vamos mergulhando na dinâmica do sacerdócio de Cristo. Você, irmão leigo, que agora me ouve, é chamado a fazer uma constante oferta de si mesmo a Deus. Você precisa entender que nesse chamamento, que você, inserido em Cristo, mas vivendo no mundo, se coloca de uma forma diferente no mundo, para entender que em Cristo você recebe toda a graça para perseverar nas virtudes, para crescer na convicção por Cristo em meio aos desafios, em meio às situações que você vive, se desviando de todas as distrações que querem te desviar da cidadania celeste, vivendo na mística cristã, no trabalho, na família, em tudo aquilo que você vive, não perder o foco. Nós estamos em tempo de política, não perder o foco, assumir o sacerdócio comum. É um desafio de ser consagrado a Deus no mundo e de consagrar o mundo a Deus pelas suas escolhas. E aí, isso se dá pela sua decisão cotidiana, pela fé, de ofertar como participando do sacerdócio de Cristo, cada ato, cada realidade, cada dor, cada perda, cada sofrimento, mas também cada alegria, participando do sacrifício, participando da morte, mas participando da ressurreição de Cristo, realizando cada tarefa de uma maneira santa. Trabalho, família, as responsabilidades que você tem diante de você, a sua vida diante da sociedade, é fazer essa experiência de, enxertado na videira verdadeira, você enfrentar a complexidade das realidades às quais você está sujeito, com a visão de que você é e participa do sacerdócio de Cristo. São José Maria Escrivá dizia assim: eu insisto na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes monótonos de cada dia, tens de descobrir o segredo. Para tantos desconhecido da grandeza e da novidade, o amor, fazer tudo por amor. A chave para nós vivermos em plenitude o sacerdócio comum é contemplar o sobrenatural no cotidiano, nas coisas corriqueiras. E aí você vai transformar a sua vida
tudo aquilo que você faz, o mundo num grande altar, em que você vai oferecer a si mesmo como hóstia viva, santa e agradável a Deus, participando do sacerdócio de Cristo. Mas em Cristo também, todos os fiéis são profetas. O que é esse munus profético? É a participação no testemunho, pelo testemunho de vida e pela força da palavra, do reino de Deus. Entender que ser profeta não é fazer previsões sobre o futuro. Ser profecia nesse mundo, ser profeta, participar do munus profético de Cristo, é ter a convicção plena naquilo que é a sua fé. E a vida do batizado precisa se transfigurar a partir do ministério batismal e corresponder com aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ser luz em meio à escuridão do mundo, estar transfigurado pela graça batismal, ser luzeiro no meio das trevas, ser presença no meio da dúvida, presença de fé, de esperança, no meio do pecado, da indiferença, dar o testemunho da santidade. E a gente observa hoje tantos homens, tantas mulheres sem vigor, sem entusiasmo, sem força. E a gente vai percebendo que essa letargia, ela nasce da negação do chamado inicial de sermos profetas, de dar testemunho, de nos abstermos muitas vezes daquilo que nós somos chamados a ser nesse mundo. Fazer brilhar a novidade, a força do Evangelho na vida cotidiana, na vida familiar, na vida social, manifestar-se com paciência e coragem nas contradições dessa época, nos desafios desse tempo presente, ser esse sinal de esperança da glória de Deus, ser profeta. Você, meu irmão leigo, é chamado a ser profeta pelo dom do batismo que um dia você recebeu na igreja, ser testemunho concreto pelas palavras e pelas ações, viver a vida sobrenatural, entendendo o fim, o objetivo final, que é viver a comunhão plena com Deus. Santa Catarina dizia, Santa Catarina de Sena: se fordes aquilo que deveis ser, tocareis fogo no mundo. Em Cristo eu sou profeta. São Francisco de Assis dizia: talvez a sua vida será o único evangelho que muitas pessoas poderão ler. Quando ele foi pregar, chamou o irmão Leão para pregar lá na praça em Assis. O irmão Leão pregou o evangelho. Eles deram uma volta na praça, cuidaram dos pobres, voltaram, não disseram uma palavra. E Leão falou: mas Francisco, a gente não ia pregar? E Francisco disse: eles já nos viram. Eles já nos viram. Como que as pessoas têm visto você que recebeu uma vocação profética? Eles têm visto Cristo nas suas palavras, Cristo nas suas atitudes. Os seus que moram com você dentro da sua casa, sua família, veem o Cristo em você, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, na sua maneira de tratá-los. Ah, meu irmão, minha irmã, se nós vivemos a nossa vocação sacerdotal, a nossa vocação profética, nós seremos um movimento de transformação que o mundo precisa a partir das nossas escolhas. Mas nós também recebemos no batismo o munus real. Em Cristo nós somos reis, participamos do reinado de Cristo. Ao pertencermos a Cristo Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos participam do seu munus real. Eles são chamados para o serviço do reino de Deus e para a sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado. E depois, mediante ao dom de si, para servirem a caridade na justiça, o próprio Jesus presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Nós precisamos entender que nós participamos desse reinado
de Cristo. Nós precisamos assumir: Cristo é o Rei do Universo. Isso significa que, além dos poderes temporais, as lógicas das relações que são estabelecidas na sociedade, nós somos cidadãos e súditos desse Rei. Portanto, nós temos a missão de propagar os valores desse reino, defendê-los com a nossa própria vida, com virilidade e firmeza. Nós precisamos viver com virilidade e firmeza aquilo que nós participamos dentro do munus do reinado de Cristo. E aí, em tempos de redes sociais, em onde nós vemos frequentes ataques aos cristãos, muitos estão defendendo aí uma cruzada, uma guerra. Mas a provocação que eu gostaria de lançar para você, que agora recebe essa pregação, é: ao invés de uma cruzada, eu gostaria de dizer para você até que ponto o reino de Cristo é soberano no seu coração. Até que ponto o pecado não tem escravizado a sua vida e se tornado o seu Senhor, o seu Rei. E diante dessas questões, eu quero dizer para você: a cruzada mais urgente, a batalha sangrenta que devemos travar para devolver o trono do nosso coração ao Rei que realmente nós ansiamos servir, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus amados, eu já vou caminhando para o final, reordenar o nosso interior a partir da graça de Deus, buscar emanar na sociedade os valores do reino de amor, ordenando as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem. Eu e você precisamos entender que pela consagração batismal nós somos desafiados, nós somos levados a assumir com convicção a nossa identidade e vivê-la profundamente nesse caminho. Em Cristo nós somos sacerdotes, profetas e reis. E isso cada vez mais crescerá na consciência que nós precisamos nos alimentar no nosso coração, na nossa vida espiritual, na nossa vida interior, na meditação, na contemplação de Deus, na vivência dos sacramentos, no testemunho de vida. Nós precisamos mostrar com a nossa vida quem nós somos. Eu me recordo do jovenzinho que foi agora beatificado, Carlo Acutis, e quero ir concluindo com a palavra de Carlo Acutis: todos nascem originais, alguns, ou talvez muitos morrem fotocópias. Nós precisamos ser originais, nós somos sagrados, consagrados pelo batismo, nós fomos inseridos. Nós precisamos entender que nós só produziremos frutos incorporados em Cristo, como a videira, a palavra da videira que nós ouvimos. Vós sois os ramos, eu sou a videira, e vós só produzirás, vós somente produzirão frutos, o erro, se estiverem inseridos em mim. E essa inserção no Cristo se dá pela força do santo batismo. A porta da fé foi aberta. Os dons do Espírito Santo foram nos dados. Foram dados a cada um de nós. A fé, a esperança e a caridade. A participação no profetismo, no sacerdócio e no reinado de Cristo. Quanta graça! E foi aberto para nós a possibilidade da comunhão com o Pai, o Espírito e com Cristo. Senhor, não nos deixe, não nos permita morrer fotocópias. Que hoje comece, a partir dessas meditações que nós tivemos nesse dia, um grande movimento do Espírito na força que nós recebemos pelo santo batismo, para que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, originais. E a originalidade é a graça de sermos filhos.
A originalidade é a graça de nós ouvirmos a palavra e sermos performados por elas. A originalidade é viver aquilo que nós somos: profetas, sacerdotes, reis. Senhor, encha a nossa vida nessa hora com a força desse Espírito que nos foi dado no nosso batismo. Enche o nosso coração, o coração de cada irmão, de cada irmã, na consciência que eles são, Senhor Deus, sacerdotes, profetas e reis, profetas e sacerdotes, profetas, sacerdotes e reis. Realiza agora no coração de cada um, incendeia a alma, o coração. Traz, Senhor Deus, a vida de cada irmão e cada irmã que agora estão orando, que ouvir a palavra, a força do seu Espírito, para que vivam a vocação batismal e entendam quem são e assumam quem são, para que não sejam fotocópias, mas sejam originais, homens e mulheres batizados no Cristo, inseridos, enxertados na videira, homens e mulheres que experimentam a graça da incorporação em Cristo e que recebem de Cristo a vida de Deus, a vida sobrenatural, e que em Cristo conseguem viver a intimidade, a vida interior, a eternidade começada aqui. Eu quero pedir nessa hora, Divino Espírito Santo, reinflama, faz arder de novo o coração de cada batizado, de cada batizada, faz arder de novo o desejo de ser profeta nessa geração, de participar desse sacerdócio, de oferecer-se como sacrifício de amor. Faz, Senhor Deus, que nós participemos do seu reinado pelo testemunho e pela obra profética na nossa vida. Se precisarmos derramar o sangue por aquilo que nós cremos, nós estamos dispostos. Disponibiliza essa graça a nós, essa força, mas que nós sejamos nesse mundo sal e luz, sacerdotes, profetas e reis. Que a Santíssima Virgem Maria possa ajudar-nos a viver o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. E eu quero pedir sobre você, a sua decisão, a sua casa, a sua família, sobre a comunidade Bom Pastor, cada membro consagrado, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.